Na suinocultura, o processo de produção de ração exige qualidade. Vamos saber mais sobre esse processo da pré-limpeza à distribuição em mais uma capacitação tecnológica. Nesta aula, nós vamos falar sobre o controle de qualidade nas fábricas de rações e os processos para fabricarmos rações com qualidade. Então, quando nós falamos que vamos receber uma matéria-prima, nós já temos a qualidade dessa matéria-prima, antes que a gente coloque esse grão para dentro da nossa fazenda, dentro da fábrica, é importante que ele passe na pré-limpeza e faça a remoção dos materiais estranhos e partículas menores ou maiores que o grão em questão. Isso vai garantir, já na chegada, que a gente está separando o grão das impurezas, né? E aí a gente, com um conjunto de peneira vibratória, de forma muito simples, vamos usar, estabelecer pré-limpeza. Algumas granjas ainda não têm. Então, a gente, muitas vezes, o grão chega cheio de impurezas, e essas impurezas podem representar risco se elas forem armazenadas junto com o grão. Importante que a pré-limpeza também passe no processo de auditoria e que ela periodicamente também seja limpa. Então a gente precisa que essa área de limpeza, né, retire esse acúmulo de pó para que não se incorpore pó ao grão, mas que ela faça a retirada das impurezas. Dentro do processo de fabricação de ração propriamente dito, o primeiro passo aí é a moagem, para a gente ter uma dieta homogênea, né, a gente vai reduzir o tamanho das partículas do ingrediente, melhorar a digestibilidade dos nutrientes e facilitar a homogeneização dessa mistura. Então a moagem é fundamental para que a gente tenha uma boa digestibilidade e uma dieta homogênea. Então a gente fala o DGM, o diâmetro geométrico médio, e isso vai variar em função da dieta que se vai fabricar. Quando a gente trabalha com pré-iniciais, iniciais e ração lactação, a gente busca um DGM menor, entre 400 e 600 micras, o que corresponderia a uma peneira de 1 a 1,5 milímetro, para essas dietas pré-iniciais, iniciais e de lactação. Quando a gente fala em crescimento e terminação, a gente eleva um pouco para 500 a 650 micras, seria uma peneira em torno de 2,5 milímetros, e na reprodução em torno de 3,5 a 4, com 600 a 800 micras sendo utilizada. Isso nas rações de gestação e pré-lactação. Então a gente precisa ter uma correta moagem para que a gente tenha uma boa digestibilidade. Então aqui esse trabalho mostra exatamente isso. Quando se fornece um grão com a moagem fora de um padrão ideal, você tem perda no desempenho do animal. Então você perde na digestibilidade desse alimento. Então quando você fornece um grão, a digestibilidade, um grão inteiro, comparado com um grão que foi finamente moído, você tem um acréscimo na digestibilidade dessa dieta. E consequentemente também vai afetar no desempenho dos animais. Então, já temos esse grão moído de forma adequada, de acordo com a dieta que se vai fabricar. Para facilitar isso na rotina, muitas vezes recomenda-se moer o grão para se fazer um tipo de ração, para que não se, e depois faça o mesmo em outros dias ou horários previamente estabelecidos, para que não se perca tempo com a troca dessa peneira. Então, a gente já faz toda a moagem, já deixando esse grão já moído para fabricar as rações, às vezes, que exige uma peneira que dá uma moagem mais fina, e depois a gente fabrica as outras rações. Então, o controle de qualidade do processo, a dosagem e mistura, muito importante, nós precisamos garantir. Muitas vezes, os micro-ingredientes que vão entrar na dieta, às vezes entram em pequenas proporções, e a gente precisa garantir que essas balanças que são utilizadas tenham a precisão desejada, né? Então a gente precisa estar seguro que o que está colocando ali é o que a balança está realmente relatando para a gente. Então o tempo de mistura, dentro da mistura, o tempo de mistura adequado, que vai variar pelo tipo de misturador. O misturador precisa ter um baixo coeficiente de variação, inferior a 10%, garantindo uma mistura mais homogênea. Quando se fala na dosagem e quando se vai incluir micro-ingredientes, aqui é muito importante trabalhar no conceito de pré-mistura. A gente faz uma pré-mistura com soja ou com outro ingrediente macro, né? E dessa pré-mistura retira-se a quantidade desejada para dar a concentração daquele ingrediente específico. Então, quando a gente vai para a mistura dos ingredientes, a gente tem alguns modelos de misturadores, o vertical, horizontal com pá e helicóide.
E essa mistura o tempo de mistura vai variar de acordo com esse misturador. Quando a gente fala no misturador vertical, demora em torno de 15 minutos. No horizontal, com par, de 6 a 7. Horizontal com helicóide, de 3 a 4 minutos. Então, a uniformidade da mistura deve ser o ponto de controle, não especificamente o tempo de mistura. Para a gente ter uma segurança dessa uniformidade, a gente faz a determinação do coeficiente de variação. Sob o ponto de vista econômico, a mínima demanda de tempo e trabalho e eletricidade. Então, se a gente tiver um baixo coeficiente de variação naquela dieta, a gente não precisa prolongar o tempo de mistura, né? Então, esse coeficiente de variação, a gente determina algum microingrediente ou marcador, e esse coeficiente de variação menor ou igual a 10 tem sido sugerido como parâmetro. Então, a gente pega, faz a amostragem correta dessa ração, em vários pontos diferentes nessa mistura, e faz a determinação de um microingrediente, que muitas vezes é usado o manganês ou mesmo o sódio, para se determinar se em todas essas amostragens, essas 10 amostras que foram retiradas, se estamos com o mesmo padrão, se a variação está ultrapassando a 10% ou não. Quanto mais baixo esse coeficiente de variação, indica melhor qualidade de mistura. Dentro dessa mistura, há uma sequência lógica para o carregamento. Então, a gente não pode, de forma aleatória, acrescentar os ingredientes à dieta. Normalmente, se adiciona metade do fubá, aquela pré-mistura que você já preparou com os micro-ingredientes, metade do farelo de soja, depois vem os ingredientes com menores quantidades, como farinha de carne, calcário, farelo de trigo. Aí você adiciona o restante do farelo de soja e o restante do fubá, isso buscando uma maior homogeneidade na sua dieta final. No processo de adição dos ingredientes à dieta, comumente se observa a inclusão do óleo de forma errônea, né? Deixando essa matéria-prima para se adicionar no final da mistura, porque não se consegue homogeneizar o óleo. Então, o ideal é que vai ser, quando é feito de forma manual, adicione lentamente no processo de adição dos macros e venha adicionando desde o início até finalizando a inclusão desse óleo. Alguns equipamentos já fazem a injeção do óleo de forma automática, o que facilita muito. Alguns pontos vão influenciar na uniformidade da mistura. Entre esses podemos citar a capacidade do misturador. Não podemos ultrapassar o volume desse misturador porque não teremos uma mistura homogênea. Densidade da ração, para misturadores horizontal não ultrapassar a altura do helicóide. Vertical, não completar todo o volume suportado. Ainda dentro dos fatores que afetam o desempenho do misturador, temos o tamanho e a forma da partícula, a densidade desse ingrediente, a sequência de adição dos ingredientes, o desgaste do misturador, né, com rosca e helicóide, isso precisa também ser monitorado, a limpeza do misturador, regulagem, aqui no caso da rotação por minuto, e a rotação dos helicóides, roscas ou pás. Outro ponto fundamental é o aterramento do misturador, que é a formação de carga eletrostática pelo atrito entre os componentes da ração e também com o helicóide da rosca sem fim. Essas partículas, cargas opostas, se atraem e muitas vezes não se consegue uma mistura uniforme. Então é importante o aterramento do misturador. Dentro da avaliação da eficiência do misturador, o microtracer, no caso o manganês ou sal, coletar no mínimo de 10 amostras, no mínimo com 3 repetições das análises e um cuidado no manuseio dessas amostras. E aí quando a gente tem um coeficiente de variação menor que 10, excelente, não tem nenhuma ação corretiva. Quanto é de 10 a 15, é bom inspecionar o misturador. 15 a 20, regular. Aí temos que analisar se há aumento do tempo de mistura, verificar o desgaste, limpeza do misturador, sobrecarga, verificar tudo o que está ocorrendo para que possamos diminuir esse coeficiente de variação. E acima de 20 é muito ruim. O efeito do tempo de mistura na uniformidade da ração e desempenho dos leitões. Então, se a gente tiver um baixo coeficiente de variação, a gente tem uma dieta uniforme e isso vai afetar no consumo e no desempenho dos animais. Então, a gente vê quando não houve uma mistura eficiente, comparado a uma mistura eficiente com menor coeficiente de variação, houve um maior ganho de peso dos animais. Dentro do conceito de mistura homogênea, temos que verificar o efeito das rotações por minuto do helicóide sobre coeficiente de variação. Então, se a rotação não estiver adequada,
Você vai deixar por um longo período esse misturador ligado e não vai conseguir reduzir o coeficiente de variação. Então veja que está correlacionada essa rotação adequada ao misturador para que se tenha um baixo coeficiente de variação no menor tempo possível. Outro fator importante é o efeito do helicóide externo sobre a performance. A gente tem um helicóide gasta, um helicóide normal e a gente observa a mistura ideal. Então a helicóide gasta demora muito mais tempo e se estende o tempo para a mistura, né, prejudicando a eficiência da fábrica. E muitas vezes, quando não se respeita esse tempo, a gente vai ter uma ração com um alto coeficiente de variação, uma uniformidade muito ruim. O efeito da pá, uma pá gasta, uma pá nova, o mesmo conceito do helicoide. A gente observa que a pá nova, um tempo muito menor, se consegue reduzir o coeficiente de variação. Misturador vertical de rosca com capacidade. Então a gente tem que respeitar, nunca ultrapassar, colocar a carga máxima no misturador. Então a carga de 5 toneladas, uma carga de 4 e uma carga de 3 toneladas. Observe que a mistura adequada é conseguida muito mais rápido na carga de 3 toneladas, quando comparada às cargas de 4 e 5 toneladas. Então a gente precisa respeitar, porque senão não se consegue uniformizar ou misturar esses ingredientes. Outro ponto fundamental na fabricação de ração é o controle da contaminação cruzada. O maior risco de contaminação é por drogas, né, medicamentos. Esse pode ocorrer em quase todo o sistema. Misturador resíduo no fundo após a descarga. Esse tem sempre um resíduo menor, máximo de 0,2%. Rosca, header, elevador e principalmente em equipamentos com aterramento deficiente. Então o método para reduzir o risco de contaminação é ter uma sequência de mistura. Sempre que se utilizar uma droga que tenha risco para outras fases da granja, né? Às vezes se usa um medicamento que é permitido para as matrizes, mas não pode ser utilizado nos animais de terminação. Então a gente precisa ter uma sequência de mistura, programar a limpeza, porque retirando esse resíduo, diminuindo o risco de contaminação cruzada e mesmo colocação de equipamentos autolimpantes. A gente observa que pequenas quantidades deixadas no trajeto da ração, a gente vai ter um risco de contaminação. Nesse exemplo, com sulfa. Então, a gente com pequenas quantidades de ração medicada necessária para contaminar 1 tonelada de ração. Então, você deixa 110 gramas por tonelada, 20 quilos, ou seja, nível de resíduo de 0,1 ppm. Então, você com pequenas quantidades, o nível de sulfa que se trabalha, gramas por tonelada, pequenas quantidades que ficarem resíduo no processo de fabricação, a gente aumenta o risco de contaminação, levando a risco final aí. Então, outros pontos de contaminação, como o header, o elevador, caçamba. Ainda dentro do processo de fabricação de ração com qualidade, é muito importante tirar um dia da semana para fazer a limpeza. Nós ter uma rotina estabelecida, um planejamento de fabricação de ração ao longo da semana e parar um dia para limpar, né? Então a gente vai melhorar o ambiente de trabalho, minimizar as perdas de ingredientes de ração, minimizar atividades microbianas com essa limpeza e infestação por inseto. O que a gente precisa fazer? Basta planejar e organizar. Qual dia da semana eu fabrico a ração para terminação, qual dia eu faço as rações de creche e qual dia eu vou parar e vou me organizar e vou limpar. Então vou definir áreas de sistema de limpeza, fazer o treinamento no pessoal, mostrando os pontos principais onde se tem resíduo de material, onde se há maior crescimento de fungo, promover a participação da equipe e consciência, né? Gerente aos menores níveis, o chão de fábrica. Então a gente precisa efetivamente começar a gerenciar a fábrica, que muitas vezes tem sido negligenciada, não se tem gerenciado. Então dentro dessa limpeza e manutenção, as dependências da fábrica de ração devem estar sempre limpas e organizadas. Devemos considerar a fábrica de ração como se fosse a cozinha da nossa casa, reservar um tempo diário e semanal para fazer a limpeza e manutenção do equipamento. Ainda dentro do processo de limpeza da fábrica, reservar um tempo diário, fazer a limpeza dos finais das roscas, elevadores, pés do elevador, limpar internamente o misturador e também os arredores, né? Varrer semanalmente a parte interna do cio das granjas e também o bocal ou o coxo também dos animais e os cios que estão colocados dentro da granja.
A gente, com essa apresentação, algumas considerações finais. Lembrar que a ração é um componente que mais influencia no custo de produção deve ser corretamente gerenciado. Uma ração de boa qualidade é fundamental para uma boa produtividade. Não vamos ter granjas com bons resultados se não tivermos rações de boa qualidade. Todos os cuidados são importantes, desde a compra de matéria-prima, o estoque, a fabricação de ração e também a correta distribuição de ração na granja. Então, eu queria deixar um questionamento para todos que estão trabalhando nessa área. Nós só gerenciamos aquilo que nós medimos. E aí a gente deixa uma pergunta. Como nós temos gerenciado? Quantos erros e mistura tivemos nas nossas granjas nos últimos anos? Como tem sido gerenciada a nossa fábrica de ração no dia a dia, na nossa rotina? Agradeço a presença e espero vê-los numa próxima oportunidade.